Vamos a mais um bate-papo agora sobre evolução. Continuando, agora nós vamos ver as teorias de como os seres evoluíram na face da Terra. Então vamos lá. Olha, antes de mais nada, antes das primeiras teorias sobre evolução, nós tivemos um cientista chamado Carlos Linneu, que viveu entre 1707 e 1778. Ele era dedicado à botânica e à física, e a grande contribuição dele foi na classificação dos seres vivos, na nomenclatura dos seres vivos, ou seja, Carlos Linneu propôs uma forma de dar nomes científicos aos seres vivos. Não cada um falar no seu idioma, mas todos os nomes científicos passariam a ser escritos em latim e o sistema seria a ser conhecido como binomial. Ele publicou esse sistema de classificação num livro chamado Systema Naturae. Ainda na época de Carlos Linneu, os cientistas eram fixistas, né? Eles acreditavam que as espécies eram fixas e imutáveis, e alguns deles ainda acreditavam até na geração espontânea. O primeiro grande cientista, o primeiro grande pensador que resolveu falar em evolução, que as espécies não eram fixas, que na realidade elas se modificavam, foi Jean-Baptiste Lamarck, que viveu de 1774 a 1829, né? O Lamarck ele foi um zoologista e botânico francês, nascido em Bazantinho, um dos pioneiros na formulação das teorias da evolução biológica. Lamarck é considerado o pai da biologia, né? Lamarck apresentou a sua teoria num livro chamado Filosofia Zoológica. Em 1809 foi justamente quando Charles Darwin nasceu. Então, a teoria de Lamarck se baseava em três pontos principais que estão aí no slide. Primeiro, para Lamarck, um ser vivo ele se modificava, ele ganhava ou perdia uma característica por uma necessidade de adaptação ao meio, ou pela falta dessa necessidade, como se a gente for pensar nos morcegos, né? Então, é importante lembrar que para Lamarck, essa necessidade ela era imposta pelo meio ambiente. O meio ambiente apresentava as suas condições e isso era uma imposição para o ser vivo. Então, o ser vivo tinha necessidade, houve a necessidade de se modificar. Então, daí ele enunciou duas leis: a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Na primeira lei do uso e desuso, Lamarck dizia que quanto mais um órgão fosse utilizado, ele tenderia a se desenvolver. E quanto menos ele fosse utilizado, ele tenderia a atrofiar e até desaparecer. Bom, parte dessa primeira lei de Lamarck está correta, porque determinados órgãos, como os músculos, por exemplo, se forem bastante usados, realmente eles se desenvolvem. Então, parcialmente, biologicamente está correto. Mas, por outro lado, se um órgão deixar de ser usado, alguns órgãos podem até atrofiar, mas desaparecer, como ele dizia na sua lei, não. Não, isso realmente não pode acontecer. Então, para Lamarck, um ser vivo, quanto mais usasse um órgão, esse órgão ia se desenvolver. E quanto menos usasse esse determinado órgão, ele ia atrofiar e poderia até desaparecer. Essa é a primeira lei de Lamarck. E aí, essa nova característica que fosse surgir ou desaparecer com a lei do uso e desuso seria transmitida para as próximas gerações, que é o ponto 3 aí, hereditariedade dos caracteres adquiridos. Ou seja, os descendentes desses seres que sofressem essas modificações essas características eram passadas imediatamente para a próxima geração. Tá? Isso está totalmente errado. Esse terceiro ponto aí não existe embasamento. Então, de acordo com o pensamento de Lamarck, existiam as girafas antes todas tinham pescoço curto. Tá? Um exemplo clássico disso aí é o exemplo das girafas. Todas elas tinham pescoço curto e inicialmente elas alcançavam as árvores. Mas como as árvores passaram a ficar cada vez mais altas,
as girafas tiveram que começar a se esticar, né, cada vez mais para alcançar os galhos mais altos. Com isso, com o uso acentuado do pescoço, esse pescoço teria se desenvolvido, de acordo com a primeira lei de Lamarck, e de acordo com a segunda lei, os próximos, né, os descendentes já nasceriam aqui com o pescoço comprido, uma característica adquirida devido à necessidade da girafa em se alimentar. O outro exemplo um exemplo de desuso é aquilo que a gente falou em sala, que é no caso dos morcegos. Como eles vivem em locais escuros, eles não precisavam usar a visão. Com isso, ocorria um desuso da visão, os olhos teriam atrofiado e até desaparecido, e as próximas gerações de morcego nasceriam cegos, né, de acordo com essa teoria de Lamarck. Segundo Lamarck, as girafas teriam, a princípio, pescoços curtos e viveriam em ambientes onde a vegetação rasteira era relativamente escassa. Bom, depois de Lamarck, as ideias de Lamarck ficaram conhecidas como lamarquismo e os seguidores eram lamarquistas, veio Charles Darwin. Charles Darwin nasceu exatamente ali em 1809, quando Lamarck tinha publicado o seu livro, tinha publicado a sua teoria. Depois veio Charles Darwin e as ideias de Charles Darwin passaram a ser conhecidas como darwinismo, e os seguidores seriam darwinistas, né? Vamos dar uma olhada aqui o que se baseava a teoria de Charles Darwin. Charles Darwin, aos 23 anos de idade, né? Aos 23 anos de idade, ele já era conhecido um grande naturalista. E ele fez uma viagem de 5 anos a bordo do navio US Beagle. E ao longo, né, do planeta, ele visitou vários continentes entre a América do Sul, a África e também a questão da Oceania. Ele observou vários seres vivos diferentes, anotou, coletou, fez várias observações de seres ao longo em vários locais. Um dos locais mais interessantes que Charles Darwin visitou foi a ilha de Galápagos. Foi um dos locais mais intrigantes para Charles Darwin. Até hoje em dia, essa ilha de Galápagos ainda é importante para estudos, porque em ilhas próximas, né, existem seres que são de espécies diferentes. Eles são muito parecidos, mas são de espécies diferentes. E isso para Charles Darwin foi importante. As Ilhas Galápagos, localizadas a 1.000 quilômetros da América do Sul, no Oceano Pacífico, propriedade do Equador e patrimônio da humanidade, apresentam uma fauna e flora peculiares. Darwin observou que haviam variedades dentro de cada espécie, distribuídas cada uma em sua ilha. Tá ok? As ideias de Charles Darwin foram reunidas num livro chamado A Origem das Espécies, e essas ideias, o conjunto dessas ideias, ficaram conhecidas como darwinismo. Ao longo da viagem de Charles Darwin, ele leu alguns livros, né? Teve alguns colaboradores que ajudaram a ele chegar à sua conclusão. O primeiro deles foi Thomas Malthus, tá? Um sociólogo. E no livro de Thomas Malthus dizia o seguinte: a população humana tende a crescer além das possibilidades do meio. Cresce exponencialmente, geometricamente, enquanto que os recursos alimentares crescem em progressão geométrica. Traduzindo isso em poucas palavras, dizia que existiriam muitos indivíduos, tá? A população sempre cresceria em dobro, né? Dobrando o número de indivíduos em progressão geométrica, enquanto que a quantidade de alimentos vai crescer em progressão aritmética, ou seja, em poucas palavras, existiriam muitos indivíduos para pouco alimento. Onde tem muitos indivíduos para pouco alimento, vai acontecer uma competição por esse alimento e, consequentemente, só os mais aptos, só os mais fortes vão vencer. Então, o que a gente observa aqui? O livro sobre as populações afirma que muitas espécies produzem um grande número de descendentes, mas apenas alguns poucos sobrevivem devido à competição por alimento.
Então, Charles Darwin observou isso. Então, pouco alimento, muitos indivíduos, o que ia acontecer? Competição. E dessa competição, Charles Darwin observou que existiam os mais aptos e os menos aptos. Os mais aptos conseguiriam alimento, venceriam a luta pela sobrevivência e chegariam até a reprodução e deixariam novos descendentes, enquanto que os menos aptos não conseguiriam vencer essa luta pela sobrevivência, que mais tarde ele acabou denominando essa luta pela sobrevivência de seleção natural. Um outro pensador que ajudou a construir a teoria de Charles Darwin foi Alfred Russel Wallace, que a teoria de Wallace foi muito parecida com a de Charles Darwin. No livro de Wallace, Charles Darwin leu assim: a tendência das variedades de se afastarem indefinidamente do tipo original, ou seja, a tendência dos seres vivos em sofrerem modificações ao longo do tempo, né? Então, no darwinismo, nós temos a seleção natural, que age sobre os seres vivos, onde os mais aptos sobrevivem e os menos aptos morrem. Para Charles Darwin, o meio ambiente ele selecionava. Para Charles Darwin, o meio ambiente ele selecionava os indivíduos mais aptos, enquanto que lá em Lamarck, o meio ambiente ele impunha, né, a questão da necessidade do ser vivo se modificar. Olha, a seleção natural é o conceito que verdadeiramente caracteriza a teoria da evolução de Darwin. Essa seleção natural sugere que em cada geração, uma parte dos indivíduos de uma população são eliminados, porque estabelece entre eles a luta pela sobrevivência, devido à competição pelo alimento, refúgio, espaço, fuga dos predadores. Então, seleção natural, seleção dos mais aptos. Deste modo, sobrevivem os que melhor se adaptarem ao meio, são os mais aptos, como a gente já está conversando. Os indivíduos mais aptos transmitem essas características à descendência. Nós dizemos que um ser vivo, ele vence a luta pela sobrevivência e ele continua o processo evolutivo quando ele consegue chegar até a reprodução. Se ele conseguir chegar até a reprodução, ele passa essas características para a próxima geração e a espécie dele continua evoluindo. Enquanto que os menos aptos, que não deixam descendentes, então a tendência dessa espécie é extinção. Então, basicamente, na Origem das Espécies, o livro publicado por Charles Darwin em 1859, nós temos um aumento rápido da população, a população crescendo em dobro, tá? O que acaba acontecendo? Muitos indivíduos, pouco alimento, luta pela vida. Nessa luta pela vida, os mais aptos vão sobreviver. Então, luta pela vida, uso da herança, ou seja, aqueles que já tinham características que favorecem ou favoreciam a sua sobrevivência, venciam essa luta. A sobrevivência do mais apto. Que é isso? Seleção natural. Quem faz a seleção natural? O meio ambiente. A seleção natural age sobre a variação do meio e sobrevivem apenas indivíduos diferentes em meios diferentes. Isso acaba originando novas espécies, porque apenas os seres vivos mais aptos vão sobreviver e vão deixar descendentes. Então, no caso, para Charles Darwin, na teoria de Charles Darwin, nós temos essas 3 girafas. Aqui, no início, nós temos essas 3 girafas, tá? Mas nem todas elas vão conseguir vencer a luta pela sobrevivência. Por quê? Para Charles Darwin, existiam várias girafas de tamanho de pescoço diferentes. Observem que essas 2 primeiras aqui têm pescoço curto. Observem aqui a terceira que tem um pescoço mais longo. Então, nesse caso, em árvores, árvores mais altas, aqui ia conseguir alcançar a folha é essa girafa com pescoço mais comprido. As 2 que não alcançariam são os menos aptos, morrem, enquanto que essa daqui mais apta, venceria a luta pela sobrevivência
e deixaria novos descendentes, que seriam, obviamente, com um pescoço comprido. No caso aqui, não seria a lei do uso e desuso, é o mais apto e o menos apto. Segundo Darwin, a explicação para a evolução do pescoço das girafas se deve ao fato de que já existiam girafas que apresentavam um pescoço com tamanhos diferentes, havendo, portanto, variação dessa característica. Tá bom? Então, a reprodução de um ser vivo em outro, crescendo e se multiplicando milhares de vezes, faz com que aconteçam mudanças. Na realidade, Charles Darwin não chegou a falar sobre mutações ou variações. Isso a gente só foi escutar lá na frente no neodarwinismo, né, ao longo de muitos anos, é a seleção natural do Charles Darwin. Ok, gente? Fiquem com Deus. Grande abraço.